Sinais 3. Por que o arrebatamento vai acontecer? Vejamos o que eu prometi no nosso segundo vídeo da série. Provar que até na Bíblia Católica, Jesus confirma que a primeira virgem ainda não subiu ao céu, mas subirá com o filho varão da segunda virgem. Veja que eu estou usando uma Bíblia autenticada, aprovada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Veja que tem até o selo dos defensores da Cúria, Archiepiscopales Mediolani, e tem também a foto do Papa, que recentemente até foi canonizado. O que diz a Bíblia Sagrada em João capítulo 3, versículo 13? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. O Filho do Homem é Jesus Cristo. Ele é o único que desceu do céu e também é o único que subiu ao céu. É o que diz as Escrituras. Outro texto revela quando todos nós, inclusive Maria, vamos subir aos céus. Ouçam. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas os outros mortos não reviveram. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, 5 e 6. Portanto, Maria, os apóstolos e todo cristão que estivermos preparados, subiremos ao céu juntamente com o Senhor Jesus. Sim, o próprio Senhor Jesus subirá novamente agora ao lado de sua mãe e todos seremos resgatados num grande arrebatamento. Saiba que, através da primeira virgem, Deus revelou o Salvador deste mundo perdido. E através da segunda virgem, Deus revelará os que foram salvos deste mundo perdido. Em seguida, provaremos que até você vai desejar o arrebatamento mais que a própria vida. Por que um arrebatamento, se ele vai causar um grande reboliço jamais visto neste mundo? Na verdade, tem até muitos cristãos que preferem que ele só aconteça daqui a 80 anos, ou até nunca aconteça. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, é o que diz o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Esse é o motivo. Vamos falar um pouco sobre isso? Então vejamos. Por que o arrebatamento vai acontecer? Preparei uma boa resposta com 3 argumentos. Primeiro, porque todos vão desejá-lo mais que a própria vida. Segundo, porque a era da igreja neste mundo está no fim. E terceiro, porque Deus já está nos dando os sinais no céu.
Mas você poderia argumentar dizendo: porque todos vão desejar o arrebatamento mais que a própria vida? Isso não vai acontecer. E que eu deveria lembrar que principalmente os mais jovens têm seus sonhos e que almejam ter sua chance de viver uma vida normal, crescer, conquistar coisas, realizar o que desejam os seus corações. Aponte-me um jovem que não deseja estas coisas. Uns querem ter sucesso, se formar, ter seu carro, sua casa, uma bela esposa, filhos, e até os pais querem os netinhos e por aí vai. Concordo que isso é o que aconteceria naturalmente se o mundo permanecesse normal eternamente. Só se tem uma vida normal em um mundo normal. E ainda se tivermos as pessoas que amamos por perto da gente. Solte uma criança num lugar entre estranhos para ver o que acontece. Vai ficar desesperada. Ela não encontra onde repousar o seu olhar. Nosso olhar só repousa onde há segurança. Se não tivermos ninguém por perto, nem sossegamos. E ainda mais se estivermos no mundo em que estarão nos caçando como animais a serem abatidos sem misericórdia, pois será um tempo de grande tribulação, do qual Jesus já profetizou em Mateus 24, 21. Saiba que Deus nos criou para sermos vencedores e felizes, mas não do nosso jeito. O nosso jeito não funciona. O plano que Deus traçou é 1000 vezes melhor. E Ele o fará com certeza. Também por isso é que o arrebatamento vai mesmo acontecer. Meu segundo argumento foi: porque a era da igreja neste mundo está no fim. Jesus nunca escondeu isso da gente. Ele deixou bem claro quando nos disse: não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João 14, 2 e 3. Nós já sabíamos desde o princípio que já tem data e hora para mudarmos para um lugar 1000 vezes melhor. Aqui nunca tivemos saúde plena, alegria plena, liberdade plena. Aqui sempre estamos perdendo algo ou alguém que mais amamos. Todos nós cristãos já estamos de mudança desde o dia em que aceitamos Jesus como Salvador. Então entenda que muitos dos que você ama não vão estar por perto se você ficar. Sobre isso você diria: não pensei muito sobre estes fatos. E por fim, meu terceiro argumento: porque Deus está dando os sinais no céu. Jesus está em companhia do bebê da segunda virgem e subirá com ele ao arrebatá-lo. No meu segundo vídeo você pode ver que o planeta rei Júpiter, que representa o Senhor Jesus, ele entra no ventre da segunda virgem. E o texto profético de Apocalipse 12 revela que a segunda virgem deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus. E
o seu trono. Apocalipse 12, 5 e 6. Veja que nós também teremos tronos. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre nações, e com vara de ferro as regerá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 26 a 29. Jesus está falando aqui com as igrejas, não há dúvida. Ou seja, a mulher, a segunda virgem que representa a igreja cristã de todos os tempos. E a mulher fugiu para o deserto. Apocalipse 12, 6. Vê que ficou claro que só o filho varão vai ser arrebatado? Portanto, a mulher fica para trás até que seja morta. Fiquem atentos aos detalhes proféticos. A primeira virgem teve seu filho através de uma ação de Deus que fecundou o óvulo em seu útero, no útero de Maria. A segunda virgem também, reveja no meu vídeo, o planeta rei Júpiter entra pelo lado no exato momento da concepção, provando que foi uma ação de Deus e não do homem que gerou o filho varão. Note que a segunda virgem, a mãe do bebê, tem um defeito bem visível. A sua perna esquerda é menor que a direita. Deus posicionou as estrelas assim com um propósito. Veja o que disse o profeta Elias: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não respondeu nada. 1 Reis 18, 21. Aqui está o motivo da segunda virgem não ser arrebatada. Ela sempre viveu mancando entre dois pensamentos. Este é o motivo de tantas religiões no mundo. As pessoas não se decidem. Eles ficam entre a idolatria de deuses pagãos, que Deus condena, adoração de imagens, e não decidem servir ao Deus vivo que condena essas coisas, a prática dessas coisas. Deus é minucioso nos detalhes, revelando o principal motivo da segunda virgem não merecer ser arrebatada e ter que ficar e morrer juntamente com o resto da sua semente. O tempo da igreja na terra está no fim. Vê os escândalos que se multiplicam. Deus gosta de detalhes, números, padrões e sinais. Todo cristão veio dos 12 apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Virtude no original é dunamis. No grego é dinamis, quer dizer poder renovador. Deus deu poder especial para que os 12 apóstolos, eles foram escolhidos, eles foram chamados e capacitados para realizar a obra, para formar a igreja do Senhor Jesus, batizando todos que criam e decidiam se tornar membros do corpo de Cristo, a sua igreja. Jesus mesmo não batizava. João capítulo 4, 1 e 2. Quando o filho varão foi concebido? A resposta é:
Do mesmo jeito que o Espírito Santo plantou a semente da vida no ventre de Maria, a primeira virgem escolhida, e deu à luz a Jesus homem, o Espírito Santo fez igual no dia de Pentecostes, Atos 2. Ao descer sobre os 12 apóstolos e plantar a semente da fé, e receberem o poder para realizar o trabalho. Ali foi concebida a igreja. Portanto, nestes quase 2000 anos, esta pequena semente foi multiplicando como um óvulo que forma o feto e nasce, cresce, formou um corpo e deu origem à segunda virgem, que foi crescendo à medida que o evangelho foi pregado e multidões foram se juntando ao corpo de Cristo, a sua amada igreja. Eu fiz essas duas ilustrações, você depois pode parar o vídeo e ler as mensagens delas, mas para melhor entendimento, veja que começou pequenininho lá, quando tinha apenas 12, a igreja era 12 e multiplicou e representa hoje a Virgem, e ela está agora no momento, está com dores de parto e vai gerar um filho varão que será arrebatado. A mulher ficará na grande tribulação. Mas preste atenção nisso que eu vou mostrar agora. É muito importante. Olha o que diz: Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Aos Efésios 5:23b. Jesus sempre foi o cabeça da igreja. Nós, os cristãos, somos o corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12:27. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32. A igreja do Senhor Jesus não é uma organização, como muitos pensam, e sim um organismo. Somos participantes do corpo místico de Cristo, que vai ser arrebatado em breve. Num parto normal, a cabeça sai primeiro, lentamente, enquanto o corpo é expulso rapidamente. Não é assim? No arrebatamento será igual. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja e no momento, num abrir e fechar de olhos, o arrebatamento se dará. 1 Coríntios 15:52. Tudo começa com o surgimento da cabeça, que vai à frente guiando o corpo, que somos todos nós, ao ser arrebatados. A segunda virgem não é Maria, como a Igreja Católica ensina, por dois motivos justos. Esta afirmação desonra a própria Maria, pois a mulher, ao ter seu filho arrebatado, perde a coroa das 12 estrelas e se torna uma pobre mulher carente e faminta, que precisa de proteção de Deus, que a alimenta no deserto por 3 anos e meio, até que será morta, como revela a profecia. E deu à luz um filho, e o seu filho foi arrebatado, e a mulher fugiu para o deserto. Apocalipse 12, 5 e 6. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 17. Vê como a mulher sem o seu filho, que foi arrebatado, representa os cristãos que ficaram para trás?
E o que acontecerá com estes? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. E engana os que habitam na terra, dizendo que fizessem uma imagem à besta, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem, para que também a imagem falasse e fizesse que fosse mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e fez que todos, crianças e adultos, ricos e pobres, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 14 a 17. Vê como a mulher, ou grande parte da sua semente, vai morrer? Não há que discutir, está tudo escrito aí em sua Bíblia. Apesar de tudo, Jesus orienta que não devemos ter medo. O arrebatamento é um resgate e não um castigo. Estude a palavra de Deus, procure saber o que significa a palavra harpazo, que aparece aí em Apocalipse 12, 5, e que vem do grego antigo koiné. Harpazo no original significa o repentino apanhar, violentamente, num ato decisivo, como uma vítima que não tem escolha. Portanto, é um livramento de quem está em sérios apuros, em risco de morte. É como tirar um tição da fogueira antes que ele queime total e vire carvão e cinzas. Se o arrebatamento não vai doer. Doeria se a gente ficar para trás. Lembre-se, será como alguém que está amarrado e deitado nos trilhos de um trem. E o trem vem fumegando e rápido, prestes a atingi-lo. Vem a toda velocidade a fim de esmagá-lo. Duvidamos que você, nessa condição, não suplicaria por alguém com poder de arrebatá-lo, mesmo que no último minuto? Isso é harpazo, rapidamente, um resgate necessário. No Apocalipse 12 foi revelado que algo vai acontecer. Não sabemos o que, nem a data, mas uma grande ameaça vai aparecer, aterrorizando o povo de Deus, e é comparado a um terrível dragão, estará prestes a devorar a criança recém-nascida. E o poderoso Deus Altíssimo vai resgatar o corpo da criança indefesa que já está para nascer da segunda virgem. Você pode até não ligar, mas quem é de Deus sabe que será um livramento, um resgate urgente e necessário. A igreja será finalmente resgatada. Por ocasião do arrebatamento, apenas os que ficarem sofrerão os horrores da grande tribulação. Para ser arrebatado, você não precisa fazer nenhum sacrifício, nem penitência alguma. Basta confiar, abrir o seu coração para quem te ama de verdade, Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. E fique atento aos sinais. Deus posicionou as estrelas no firmamento para lhe servir para sinais. Leia aí Gênesis 1:14.
Os astros até poderão ser tirados um dia. Veja, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Apocalipse 6, 14 a 17. Disse Jesus: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Lucas 21, 28. Pois será como um laço sobre todos que habitam na terra. Lucas 21, 35. Portanto, não critiquem por estarmos alertando o mundo perdido, mostrando sinais. O que acontece com alguém que não ligar para eles? A resposta para essa pergunta vamos deixar Jesus responder. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, Jesus. Mateus 24, 38 e 39. Será igualzinho o que aconteceu nos tempos de Noé. Interessante que Noé tinha 3 filhos, e os filhos 3 noivas. Portanto, convide a sua namorada para entrar na arca e ajude a resgatá-la. Interessante que nem a mãe as mães das noivas acreditaram na pregação de Noé. Está na sua Bíblia em Gênesis 6, 13 em diante. Deus ordenara Noé que construísse uma arca tão grande que, devido lhe faltar ferramentas modernas que temos hoje, calcula-se que tenha demorado 120 anos para terminar o serviço. Este foi o tempo que Deus deu para o povo daquela época. 120 anos de oportunidades para que se arrependesse. Mas não deu. Os cabeças duras só acreditaram quando já se afogava nas águas do dilúvio. Vê, nem as mães das noivas dos filhos de Noé se salvaram. Portanto, essa geração está para cometer o mesmo erro fatal. Deus já deu um tempo de quase 2000 anos buscando quem queira ser resgatado. Se você pudesse ver o desespero dos que ficarem para trás, cairia de joelho e rosto no pó da terra, arrependeria dos seus pecados, mudaria de vida e diria: Senhor Jesus, tenha misericórdia, me salve. Mesmo que eu seja apenas um tição sem valor algum, que Deus tenha misericórdia de todos nós. O próximo vídeo da série será surpreendente, não perca. E agora um aviso final para os que assistem nossos vídeos e ajuda a divulgá-los nas redes sociais. Que o Senhor Jesus vos abençoe com vitória eterna. Obrigado a todos. Nós amamos vocês. O mundo inteiro vai tremer com o primeiro CD de louvor profético do Brasil. Disse Jesus: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Os limpa-trilhos do Rei. Tem suporte, só tem jovens bons de guerra. Nossa galera tão forte é povo de Deus na terra. Somos roqueiros de Cristo invadindo as paradas. Multiplicaremos isso com guitarras afinadas, sem drogas, bebida ou fumo,
somos elos da corrente. Com Jesus somos tribuno, resgatando nossa gente. Enquanto o povo louvar, besta não pode enganar. Em nosso canto libera, tira a máscara da fera. Só no poder, no poder da unção de Deus é que nós vamos responder a ordem que Jesus nos deu. Vem, afine sua guitarra, vamos invadir a festa. Esta obra ninguém para, é clamor que manifesta a favor do cristão rock com evangelismo choque. E quem é de Deus respeita, é movimento antibesta. O Apocalipse verdade veio pra nos dar coragem, ensinar esta boa gente e escapar do fogo ardente. Pois o mundo tem treinado só ficar do lado errado. Se a imagem santa chora, já vem logo quem lhe adora. Veneração é pecado, pela Bíblia tá provado. E acredite quem quiser, só Jesus merece tua fé. E dos tempos tá marcado, o mundo será forçado a negar Cristo eterno e adorar a besta do inferno. A própria imagem vai falar e multidões vão enganar. Carola será marcado que nem bestas do diabo. Somos águias bem treinadas que vem cantando na rinha. Com garras bem afiadas, transforma a besta em galinha. Sua imagem esmigalhada, com sangue será regada. O assim é o desgosto. Veja Isaías 2:8, segunda vinda de Jesus, as multidões lamentarão. Nas grutas surgindo da luz, seus santinhos ocultarão. Mesmos de ouro e prata do seu pescoço, descarta até pingente, condena quando o juiz entrar em cena. Hoje Cristo é Salvador, naquele dia será pavor. Se continuar perdido, teu terror é garantido. Só o crente não tem medo, pois Jesus virá mais cedo. Arrebatados seremos, com a igreja subiremos. Verás Cristo com espada resolver nossa parada. Esta do mar ou da terra, da profecia perde a guerra. Todos que a imagem adorar no fogo eterno vão chorar. Você ainda tem um tempo para escapar deste tormento. Confira a Bíblia se quiser e fuja da idolatria. Mesmo que a tradição da fé é insistente nesta fria, nós cantamos a verdade para salvar a humanidade. Só besta adora ídolo pra ter Deus por inimigo. A profecia da Bíblia não falha. Voz do povo de Deus ninguém cala. Aleluia, louvai ao Senhor. Só no poder da unção de Deus é que nós vamos responder a ordem que Jesus nos deu. Vem, afine sua guitarra, vamos invadir a festa. Esta obra ninguém para, é clamor que manifesta a favor do cristão rock com evangelismo choque. E quem é de Deus respeita, é movimento antibesta. Limpa-Trilhos só canta o que está nas Escrituras. Saiba como escapar da condenação eterna ouvindo nosso CD ou visitando o blog oslimpatrilhos.com. Ao meu Jesus sempre fui grato.